Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje teremos uma aula de ciências. E o tema da nossa aula de hoje é sobre meteorologia. Meteorologia. A ciência que estuda os fenômenos que ocorrem na atmosfera é a meteorologia. Com base em eventos como variações de temperatura, formação de nuvens e ventos, pode-se ter a noção de como está o tempo em determinado instante e lugar e fazer previsões sobre como ficará posteriormente. Para isso, são utilizados variados instrumentos. O grande avanço tecnológico recentemente observado nessa área possibilitou mais eficácia na previsão do tempo, diminuindo a margem de erro. Um bom exemplo são os satélites meteorológicos, por meio dos quais é possível monitorar o tempo e até detectar atividades de vulcões. Isso possibilita que a sociedade planeje ações fundamentais para a sobrevivência, como alertar a população sobre eventuais fenômenos adversos ou prevenir possíveis catástrofes. Tempo e clima. O termo tempo corresponde ao estado atmosférico momentâneo, em determinado período e lugar. Por exemplo, no mesmo dia, pela manhã, o tempo pode estar ensolarado. No entanto, à tarde pode chover e o tempo passará a ser chuvoso. O termo clima refere-se às condições atmosféricas médias observadas por um período maior de tempo, não inferior a 30 anos, as quais, por serem frequentes, caracterizam determinada região. Por exemplo, o clima da região do Cerrado é quente, semiúmido, com verão chuvoso e inverno seco. Fatores que influenciam o tempo. Entre os fatores que interferem nas condições do tempo estão a umidade do ar, a pressão atmosférica e a temperatura. Umidade do ar. A umidade do ar é a quantidade de vapor de água presente na atmosfera, fator que caracteriza se o ar é seco ou úmido. Ela pode variar de um dia para outro e, quando alta, favorece a ocorrência de chuvas. A umidade relativa é a relação entre a quantidade real de vapor de água no ar e a quantidade máxima que poderia haver em determinada temperatura. Ela pode variar de 0%, ou seja, a ausência de vapor de água no ar, a 100%, quantidade máxima denominada ponto de saturação. Pressão atmosférica. Como vimos anteriormente, a pressão atmosférica é a pressão exercida pelo ar sobre a superfície da Terra. Ela está relacionada com a altitude, uma vez que, quanto maior for a distância de um corpo em relação à superfície da Terra, menor será a pressão atmosférica que atua sobre ele. A mesma relação é observada no que se refere à temperatura. Assim, em geral, quanto maior a altitude, menor será a temperatura observada. Já com relação à umidade do ar, considerando-se a mesma altitude em relação ao nível do mar, quanto mais seco estiver o ar, maior será o valor da pressão atmosférica. De modo similar, quando há diminuição da pressão atmosférica, verifica-se aumento da umidade do ar. Como consequência, aumentam as chances de chover. Temperatura do ar. As temperaturas médias anuais dependem da latitude. Ela é maior na zona tropical, onde os raios solares incidem com mais intensidade. A temperatura varia ao longo de um ano e no decorrer de um mesmo dia. Um fator de influência é a umidade do ar, pois o vapor de água do ar ajuda a reter calor. Em lugares mais secos, como os desertos, a temperatura aumenta muito durante o dia e desce rapidamente à noite. Fenômenos atmosféricos.
são as massas de ar, os ventos, as nuvens, as chuvas. O conjunto desses fenômenos em determinados lugar e região caracteriza o tempo. Massa de ar. As massas de ar são formadas por uma porção de ar sujeita a determinadas condições de temperatura, umidade e pressão. Elas podem ser quentes ou frias. As massas de ar quente geralmente se originam em regiões tropicais e as massas de ar frio em regiões polares. As massas de ar podem ficar paradas em determinado local por dias ou até semanas, ou podem se deslocar. Sempre que duas massas de ar de temperaturas diferentes se encontram, formam-se uma frente, que é uma área de transição entre duas massas de ar. A frente fria ocorre quando uma massa de ar frio empurra uma massa de ar quente, ocasionando nevoeiro, chuva e queda de temperatura. No Brasil, as frentes frias, em geral, vêm da região sul e avançam sobre o litoral, mas os ventos podem desviá-las para outras regiões do país. A frente quente ocorre quando uma massa de ar quente empurra uma massa de ar frio que estava parada em uma região, provocando aumento da temperatura. Vento. O vento corresponde ao movimento do ar na atmosfera, gerado por diferenças de temperatura ou pressão. A direção e a velocidade do vento interferem nas condições do tempo. De acordo com sua intensidade, ele pode ser chamado de brisa, vendaval, furacão e outros. Nuvens. Segundo a Organização Meteorológica Mundial, OMM, nuvem é um conjunto visível de partículas minúsculas de água líquida, gelo ou ambos, em suspensão na atmosfera. Forma-se pela condensação do vapor de água atmosférico em diferentes altitudes e com diferentes aspectos. Uma nuvem pode surgir, por exemplo, quando uma massa de ar quente é forçada a se deslocar para cima, em razão do encontro com uma massa de ar frio, ou da alteração no relevo do terreno. Os 4 principais tipos de nuvens são cirros, nimbos, cúmulos, estratos. Cirros ocupam faixas altas de até 12.000 metros de altitude. São brancas e normalmente estão associadas a tempo estável sem chuva. Contudo, quando se apresentam em diversas camadas, podem indicar possibilidade de chuva. Nimbos ocupam baixas altitudes de até 2.000 metros, são densas, de cor cinza e geralmente indicam fortes chuvas de média a longa duração. Cúmulos são baixas e apresentam formações semelhantes a densos flocos de algodão. Indicam tempo instável e possibilidade de trovoada. Estratos ocupam baixas altitudes, são alongadas e menos densas que as nimbos e sinalizam a ocorrência de chuvas fracas, garoas ou chuviscos. Chuvas. Percebemos a possibilidade de chuva quando as nuvens escurecem. Isso ocorre porque as gotículas de água estão muito concentradas, impedindo a passagem da luz. A chuva tem início quando essas gotículas não conseguem mais se sustentar no ar. Em elevadas altitudes, as temperaturas são mais baixas. Em razão disso, podem-se encontrar cristais de gelo nas nuvens, junto às partículas de água. Em locais mais quentes, é comum a chuva de granizo, que consiste na junção desses cristais em pequenas pedras de gelo. Em locais muito frios, com temperaturas abaixo de 0 grau Celsius, forma-se a neve.
Durante a chuva, é comum observar fenômenos como raios, trovões e relâmpagos. Eles ocorrem principalmente em razão do choque de partículas de gelo no interior da nuvem, gerando descargas elétricas entre as nuvens e o solo. O trovão é o som resultante desse choque. Ele é típico de nuvens do tipo cúmulo-nimbo. Índice pluviométrico. O índice pluviométrico mostra a quantidade de chuva em milímetros por metro quadrado em determinados período e local. Quando se diz que o índice pluviométrico de um local, certo dia, foi de 10 milímetros, significa que naquele dia e local a quantidade de chuva foi suficiente para encher uma caixa de 1 metro quadrado de base até a altura de 10 milímetros. Por meio do pluviômetro, as estações meteorológicas determinam a média pluviométrica de uma região por períodos de tempo maiores do que um dia, como semanas, meses e até anos. Isso é feito com base nos registros de ocorrência de chuvas em um longo intervalo de tempo. Pluviômetro mede o índice pluviométrico, isto é, a quantidade de chuva por metro quadrado em uma região por determinado período de tempo. Rios voadores. Os rios voadores são formados por massas de ar carregadas de vapor de água. Essas correntes de ar invisíveis carregam umidade da bacia amazônica para o centro-oeste, sudeste e sul do Brasil. Essa umidade, em condições meteorológicas favoráveis, como uma frente fria vindo do sul, por exemplo, transforma-se em chuva. É essa ação de transporte de enormes quantidades de vapor de água pelas correntes aéreas que recebe o nome de rios voadores. Este foi o recado de hoje sobre meteorologia. Espero que tenham gostado do vídeo. Deem um like, se inscrevam em meu canal e até o próximo vídeo.